Albert Einstein imortalizou a frase "Deus não joga dados com o universo" em uma carta enviada a seu colega físico Max Born. Ao longo de sua vida, Einstein, um gênio à frente de seu tempo, foi frequentemente questionado sobre sua visão de Deus e religião. Suas perspectivas, contudo, eram singulares, moldadas por sua própria compreensão, reflexões e teorias. O que Deus significava para Einstein? Ele acreditava na vida após a morte? Qual era sua religião? Qual a sua relação com o judaísmo, cristianismo ou o budismo? Isso e muito mais veremos no vídeo de hoje. Passos. A infância de Einstein. Nascido em 14 de março de 1879 em Ulm, na Alemanha, em uma família judia secular. Isso significa que Einstein teve suas primeiras exposições à ciência e à religião desde cedo. Sua curiosidade precoce foi despertada ao se deparar com uma bússola, presente do pai, imaginando o que fazia a agulha se mover e apontar em uma direção constantemente. Ao redor dos 12 anos, Einstein teve um breve período de religiosidade, interessando-se pelas práticas judaicas e até mesmo aderindo aos preceitos dietéticos judaicos por um tempo. Contudo, essa fase não perdurou. A influência da leitura de livros científicos populares que apresentavam um universo regido por leis compreensíveis pela razão e observação fortaleceu sua perspectiva não religiosa. Durante a adolescência, ao frequentar a escola secundária Luitpold Gymnasium em Munique, Einstein confrontou o estilo autoritário de ensino da escola, preferindo aprender no seu próprio ritmo. Nesse período, suas dúvidas em relação aos ensinamentos religiosos, especialmente as histórias bíblicas, aumentaram, questionando a interpretação literal diante das observações e teorias científicas emergentes. Seu ceticismo em relação à religião organizada cresceu, enquanto seu interesse por filósofos e cientistas clássicos como Kant e Isaac Newton reforçava sua busca pelo conhecimento por meio da razão e experimentação, em detrimento da fé cega. A mudança para a Suíça. Em busca de um ambiente mais liberal para sua educação, Einstein mudou-se para Aarau, Suíça, para concluir o ensino secundário na escola Old Cantonal School. Nesse novo ambiente, mais propício ao seu estilo de aprendizagem independente e pensamento crítico, Einstein começou a desenvolver suas ideias sobre física e a questionar as concepções convencionais sobre espaço e tempo. Foi em Aarau que ele iniciou o caminho que o levaria à formulação de sua teoria da relatividade. Durante seus estudos na Escola Politécnica, hoje conhecida como ETH Zurich, na Suíça, Einstein passou por uma fase crucial de crescimento intelectual e pessoal. Ao formar-se como professor de física e matemática, sua abordagem única de compreensão do mundo continuou a evoluir. Ele se aprofundou na filosofia da ciência, explorando como a ciência busca entender o universo por meio de leis e teorias, opondo-se muitas vezes às explicações religiosas que apelam à vontade ou intervenção divina. Einstein começou a refletir sobre como a ciência e a religião interagem e às vezes entram em conflito na busca de explicar a realidade. Foi nessa época que Einstein encontrou as obras de Baruch Spinoza, um filósofo do século XVII, que teve um impacto significativo em sua vida nesse período. Spinoza concebe Deus de maneira distinta da visão judaico-cristã tradicional, vendo Deus como a ordem e as leis subjacentes do universo, um conceito conhecido como panteísmo. Para Spinoza, Deus não era uma entidade separada, mas a própria natureza. Essas ideias ressoavam em Einstein, especialmente a noção de que a divindade poderia ser encontrada na harmonia universal. Essa perspectiva influenciaria profundamente a forma como Einstein abordaria Deus e a religião ao longo de sua vida. O escritório de patentes. Após graduar-se na Escola Politécnica e enfrentar desafios para encontrar um emprego acadêmico, Albert Einstein
Conseguiu um emprego no escritório de patentes em Berna, Suíça, em 1902. Surpreendentemente, esse trabalho foi benéfico para sua vida intelectual. No escritório de patentes, Einstein era encarregado de examinar invenções e decidir sobre a concessão de patentes, o que exigia uma reflexão aprofundada sobre os princípios físicos por trás das máquinas e dispositivos apresentados. Embora fosse um emprego em tempo integral, proporcionou-lhe um horário regular e previsível, permitindo-lhe tempo livre para aprofundar suas reflexões sobre física e metafísica. Nesse período, ele dedicou-se a ponderar sobre as leis da natureza e questões que transcendem as medições e observações cotidianas. Foi durante esse tempo, em 1905, que Einstein publicou sua teoria da relatividade especial, revolucionando a compreensão do espaço, tempo e movimento. A volta à Alemanha e a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, Einstein mudou-se para Berlim, coincidindo com o início da Primeira Guerra Mundial. Esses anos na capital alemã foram cruciais tanto em sua carreira profissional quanto em sua vida pessoal. A guerra teve um impacto profundo em sua visão de mundo e filosofia. Observando a violência em massa e o uso da ciência para a destruição, Einstein questionou o papel dos cientistas e a ética na ciência. Ele adotou uma postura pacifista, mesmo diante do alinhamento de seus colegas com os esforços de guerra. A Primeira Guerra Mundial também levou Einstein a refletir sobre o papel de Deus em um mundo em conflito. Embora não acreditasse em um Deus pessoal ou intervencionista, a guerra o fez contemplar ainda mais profundamente a relação entre a humanidade, a moral e a ordem cósmica subjacente. Em suas reflexões e discussões, ele muitas vezes usou o conceito de Deus para representar um sistema de leis naturais, uma ordem que contrastava fortemente com o caos e a irracionalidade da guerra humana. A guerra proporcionou um cenário sombrio, influenciando não apenas suas realizações científicas, mas também alimentou seu ativismo pela paz, tornando-o um crítico aberto do nacionalismo e militarismo que alimentaram o conflito. A experiência de Einstein durante a Primeira Guerra Mundial e sua decepção com a comunidade científica, que apoiou o esforço de guerra, contribuíram para seu compromisso posterior com causas internacionais e pacifistas. Ele apoiou a Liga das Nações e defendeu o desarmamento mundial. A chegada da fama estratosférica. A fama de Einstein atingiu o ápice em novembro de 1919, quando as observações do eclipse solar confirmaram suas previsões sobre a curvatura da luz ao redor do Sol, uma previsão-chave de sua teoria da relatividade geral. Esta teoria, que ampliou os conceitos da relatividade especial, incluindo a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo, revolucionou a compreensão do universo, desafiando as ideias newtonianas. O mundo reagiu com espanto e admiração. Os jornais ao redor do mundo proclamaram seu gênio, e de repente ele se viu como uma celebridade global. A relatividade geral não era apenas uma teoria científica, mas um símbolo da capacidade do intelecto humano para descobrir os segredos do universo. Einstein tornou-se uma espécie de sábio na imaginação pública, representando a figura ideal do cientista. Ele começou a interagir mais com filósofos e cientistas em discussões sobre a natureza de Deus e da religião. Frequentemente expressava sua admiração pela estrutura do universo, mas rejeitava a ideia de um Deus que interviesse nos assuntos cotidianos do mundo. Para ele, Deus era uma metáfora da ordem e racionalidade inerentes às leis da física. O Nobel de Física. O Prêmio Nobel de Física foi concedido a Einstein em 1922, especificamente pelo ano de 1921, devido à decisão do comitê de não conceder um prêmio em 1921. Embora o prêmio não tenha sido por sua teoria da relatividade, considerada controversa na época, mas sim por sua descoberta do efeito fotoelétrico, isso reforçou ainda mais sua reputação científica. A explicação do efeito fotoelétrico, onde Einstein propôs a ideia de fótons, partículas de luz, foi um avanço crucial na física da época. A concessão do Prêmio Nobel também teve implicações financeiras significativas,
pois Einstein estava se divorciando de sua primeira esposa, Mileva Marić, na época, e concordou em dar-lhe a quantia considerável do Prêmio Nobel em dinheiro no acordo de divórcio. Deus não joga dados. A famosa frase de Albert Einstein, Deus não joga dados, foi proferida em uma carta a Max Born, físico quântico, em 1926. Essa expressão reflete o desacordo de Einstein com a mecânica quântica, um campo da física que ele mesmo ajudou a estabelecer. Em termos simples, a mecânica quântica sugere que, em um nível microscópico, como o dos átomos e partículas subatômicas, as coisas não seguem leis estritas e previsíveis como no mundo cotidiano. Em vez disso, há probabilidades e possibilidades. Einstein, um dos arquitetos da teoria quântica, não conseguia aceitar essa aleatoriedade inerente. Ele acreditava que se não sabemos o que vai acontecer, não é porque o universo é fundamentalmente imprevisível, mas porque simplesmente não sabemos o suficiente sobre ele. Einstein pensou que deveria haver algumas leis subjacentes ou variáveis ocultas que tornariam o comportamento do universo completamente previsível se pudéssemos descobri-las. Então, quando afirmou que Deus não joga dados, expressou sua crença de que o universo é regido por leis claras e não por acaso. As viagens pelo mundo. Após receber o Prêmio Nobel de Física, Einstein tornou-se um viajante internacional, utilizando sua fama crescente para promover suas teorias científicas, bem como seus ideais pacifistas. Durante essas viagens, ele teve a oportunidade de conhecer diversas culturas e religiões, enriquecendo sua visão de mundo. Em 1921, antes mesmo de ser oficialmente anunciado como vencedor do Prêmio Nobel, Einstein visitou os Estados Unidos, onde proferiu palestras e conheceu figuras proeminentes, incluindo o presidente Warren G. Harding. Em 1922, Einstein viajou para o Japão, desfrutando da cultura japonesa e impressionando-se com a cortesia e curiosidade das pessoas. Sua estadia o encantou, a ponto de ele expressar em seu diário a beleza do país e a profundidade de sua cultura. A visita à Ásia proporcionou-lhe um contato direto com as tradições do budismo e do shintoísmo. Essas experiências culturais moldaram ainda mais o pensamento de Einstein sobre a diversidade do mundo. Albert Einstein, ao observar as práticas religiosas e culturais durante suas viagens pela Ásia, notou como esses elementos eram integrados à vida das pessoas. Sua postura respeitosa em relação às diversas maneiras de compreender o universo refletia seu apreço pela sabedoria presente em cada tradição. Nos anos seguintes, Einstein continuou suas extensas viagens. Em 1923, visitou a Palestina, sendo recebido como um herói e proferindo um discurso na Universidade Hebraica de Jerusalém. Suas jornadas também o levaram a países europeus, como a Espanha, onde participou de conferências científicas e promoveu o diálogo internacional e a paz. Em 1925, o Einstein viajou mais de 10.000 quilômetros para fazer uma série de palestras na América do Sul, com primeira escala aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro. Os ataques a Einstein. Durante as décadas de 1920 e 1930, Einstein enfrentou não apenas desafios científicos às suas teorias, mas também críticas com conotações políticas e antissemitas. Físicos notáveis, como Johannes Stark e Philipp Lenard, ambos vencedores do Prêmio Nobel e apoiadores do nazismo alemão, criticaram abertamente Einstein e suas teorias. Esses ataques tinham raízes políticas e antissemitas, refletindo o clima da Alemanha nazista, onde o antissemitismo se tornou política de Estado. Lenard e Stark, envolvidos em um movimento que visava desacreditar a teoria da relatividade, promoveram uma suposta física alemã como alternativa, livre do pensamento judaico. Essas críticas atingiram seu ápice na década de 1930, quando os nazistas chegaram ao poder em 1933. Lenard e Stark tentaram marginalizar os defensores da teoria da relatividade, mas suas ações encontraram resistência limitada na comunidade científica internacional. A hostilidade de Lenard e Stark em relação a Einstein não se fundamentava em divergências científicas legítimas, mas sim em ideologia e preconceito. Suas críticas foram parte de uma campanha mais ampla de propaganda nazista,
buscando desacreditar Einstein e suas teorias, como parte do esforço para erradicar a influência judaica na sociedade alemã. Consciente do perigo, Einstein deixou a Alemanha em 1933, mesmo ano em que Adolf Hitler tornou-se chanceler, estabelecendo-se nos Estados Unidos, onde continuou seu trabalho científico e ativismo pelos direitos civis e pela paz. O exílio. Enquanto estava nos Estados Unidos, trabalhando no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, Nova Jersey, Einstein viu sua casa de verão perto de Berlim ser saqueada e seus bens confiscados. Ele foi privado de sua participação na Academia Prussiana de Ciências, e seus escritos foram incluídos em listas de livros proibidos e queimados publicamente pelos nazistas. Sua fuga representou mais do que uma simples mudança de endereço. Foi uma alteração dramática em sua vida pessoal e profissional. Ao deixar a Alemanha, Einstein perdeu sua terra natal e uma parte de sua identidade, mas ganhou a liberdade de expressar suas opiniões políticas e continuar seu trabalho científico. Ele usou seu status e voz para alertar o mundo sobre os perigos do regime nazista, amplificando sua oposição à opressão e advogando pelos direitos humanos e pela democracia. Além disso, defendeu a ajuda aos refugiados que fugiram da Alemanha e tornou-se uma voz ativa na comunidade de imigrantes. A carta a Roosevelt. Em Princeton, Einstein continuou suas pesquisas científicas, concentrando-se na busca por uma teoria de campo que unificasse as forças fundamentais da natureza. Sua estadia nos Estados Unidos também o levou a um compromisso mais profundo com questões políticas e sociais. Sua experiência direta com o totalitarismo nazista fortaleceu suas convicções e, em 1939, assinou uma carta histórica ao presidente Franklin Delano Roosevelt. Nessa carta, Einstein alertou sobre os avanços na pesquisa nuclear na Alemanha e a possibilidade de desenvolvimento de armas atômicas, baseando-se na descoberta da fissão do urânio. Albert Einstein, junto com outros cientistas, expressou preocupações sobre a possibilidade de os Estados Unidos ficarem para trás na pesquisa nuclear e a necessidade de acelerar a investigação sobre a fissão do urânio. A carta a Roosevelt levou à criação do Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. O arrependimento. Einstein, conhecido por suas convicções pacifistas, sentiu profundo pesar por seu papel indireto na criação dessas armas de destruição em massa. Quando as bombas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945, Einstein ficou horrorizado com a devastação e a perda de vidas humanas. O impacto da bomba atômica levou Einstein a se arrepender de seu papel e a se tornar um defensor ativo do controle de armas e da cooperação internacional para evitar uma guerra nuclear. Ele expressou sua crença de que a liberação da energia atômica tornou mais urgente a necessidade de resolver os problemas existentes e destacou a importância de encontrar soluções pacíficas para os conflitos internacionais. Einstein também compartilhou preocupações sobre o futuro, sugerindo que uma guerra nuclear poderia levar a uma situação em que as armas da Quarta Guerra Mundial seriam paus e pedras. Embora a autenticidade desta citação seja debatida, ela reflete a profunda convicção de Einstein sobre a ameaça representada pelas armas nucleares para a humanidade. O pós-guerra. No pós-guerra, Einstein continuou a expressar apoio ao sionismo, principalmente como uma resposta à necessidade de um refúgio seguro para os judeus após o Holocausto. Sua relação com o judaísmo era mais cultural e filosófica do que religiosa, influenciada por sua visão panteísta de Deus, inspirada em Spinoza. Albert Einstein valorizava a tradição ética do judaísmo e apoiava o sionismo, especialmente no contexto do Estado de Israel, que ele apoiou desde a sua criação em 1948. No entanto, seu apoio ao sionismo não era incondicional, e ele expressava preocupações sobre o militarismo e o nacionalismo extremo. Einstein defendia um modelo de Estado binacional que promovesse a coexistência pacífica e garantisse direitos iguais para judeus e árabes. Sua visão de um Estado judeu estava fundamentada em valores éticos e progressistas, rejeitando o nacionalismo que poderia levar a conflitos. Seu status como judeu proeminente e sua voz na comunidade internacional
também lhe deram uma plataforma para influenciar o debate sobre o futuro de Israel e do judaísmo no mundo do pós-guerra. Apesar de ter sido oferecida à presidência de Israel em 1952, após a morte de Chaim Weizmann, Einstein recusou, alegando falta de experiência em questões práticas e indicando sua autopercepção como pensador e cientista, não como líder político ou religioso. A teoria unificada. A busca pela teoria unificada foi um dos objetivos finais de Einstein em sua carreira científica. Ele passou as últimas 2 décadas de sua vida tentando desenvolver uma teoria que unificasse todas as forças fundamentais da natureza, a gravitacional, eletromagnética, forte e fraca, em uma única estrutura teórica. Para Einstein, tal teoria não representaria apenas o auge da simplificação e da beleza na física, mas também refletiria a unidade subjacente do universo. Embora a comunidade científica estivesse se movendo em direção à mecânica quântica, Einstein permaneceu focado em sua busca pela unificação. No entanto, seus esforços não tiveram sucesso, e essa busca permaneceu inacabada até sua morte. A morte. Einstein contemplava a mortalidade e imortalidade de uma perspectiva filosófica, vendo a imortalidade através do legado das ações e contribuições para o conhecimento e bem-estar da humanidade. Ele não via a imortalidade como uma existência pessoal após a morte. Einstein morreu em 18 de abril de 1955, aos 76 anos, devido à ruptura de um aneurisma abdominal, uma condição previamente diagnosticada. Antes de sua morte, ele expressou o desejo de partir graciosamente, destacando sua filosofia sobre a prolongação artificial da vida. Na manhã do dia seguinte à morte de Albert Einstein, um evento notório e controverso ocorreu sem a permissão de sua família. O patologista Thomas Stoltz Harvey removeu o cérebro de Einstein durante a autópsia com o objetivo de estudá-lo e possivelmente entender a origem de sua genialidade. Esse ato ilegal levou a décadas de debate ético. Harvey manteve o cérebro consigo, levando-o para diferentes locais quando se mudou, e embora tenha permitido que outros cientistas o estudassem, não publicou estudos significativos sobre o cérebro de Einstein. Partes do cérebro de Einstein foram distribuídas a vários patologistas e neurocientistas ao redor do mundo, resultando em alguns estudos que sugeriam diferenças na estrutura cerebral associadas às habilidades matemáticas e cognitivas de Einstein. No entanto, esses estudos são criticados e suas conclusões são consideradas inconclusivas pela comunidade científica. A Carta de Deus. Em janeiro de 1954, um ano antes de sua morte, Einstein escreveu uma carta ao filósofo Eric Gutkind após ler seu livro Escolha a Vida, o chamado bíblico A Revolta. Conhecida como a Carta de Deus, ela oferece uma visão clara das crenças pessoais de Einstein em relação à religião e a Deus. Na carta, Einstein rejeita a ideia de um Deus pessoal, uma entidade antropomórfica interessada nos destinos, desejos e ações dos seres humanos, expressando sua crença no Deus de Baruch Spinoza, que via como sinônimo das leis da natureza ou do próprio universo. Einstein desaprovava a religião organizada, considerando-a supersticiosa e autoritária, mas mantinha uma profunda admiração pelo universo, vendo-o como uma fonte de espiritualidade. Einstein também trocou cartas com o rabino Herbert S. Goldstein, que lhe perguntou se ele acreditava em Deus. Einstein respondeu com uma citação memorável: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na ordem harmoniosa do que existe, não em um Deus que se preocupa com o destino e as ações dos seres humanos." Além disso, Einstein teve uma troca de correspondência com o teólogo protestante e filósofo da religião Paul Tillich, discutindo vários aspectos da filosofia e teologia, especialmente a natureza da religião e a compreensão de Deus. Durante essas discussões, Einstein expressou sua admiração pela estrutura do universo e pelas leis naturais, mas continuou a rejeitar a noção antropomórfica de Deus. Ao longo de sua vida, Einstein também correspondeu-se com outros pensadores, incluindo Sigmund Freud, com quem discutiu a natureza da guerra e da agressão humana, e o filósofo e matemático Alfred North Whitehead,
com quem compartilhou interesses na relação entre ciência e filosofia. Einstein acreditava na vida após a morte? Einstein não acreditava na vida após a morte da maneira convencional. Para ele, ética e moralidade eram assuntos humanos e não exigiam uma autoridade superior ou sobrenatural. Em outras palavras, o que fazemos como pessoas é importante, porque decidimos que é importante, não porque há alguém ou algo lá em cima observando e julgando. Ele rejeitava a ideia de um Deus que punia ou recompensava, acreditando que isso derivava mais do medo ou do ego humano do que da realidade. Einstein considerava que o universo seguia regras fixas e que tudo, incluindo as ações humanas, era determinado por essas leis naturais. Ele não via sentido em um Deus que interferisse nas ações das pessoas, porque, em última análise, essas ações são determinadas por causas externas. A espiritualidade cósmica, a religião de Albert Einstein. Einstein desenvolveu o conceito de espiritualidade cósmica, uma maneira especial de pensar sobre religião e espiritualidade. Ele não acreditava em um Deus, mas sentia um profundo respeito pelo universo, uma sensação quase religiosa. Einstein escreveu um ensaio em 1930, onde discutiu 3 maneiras pelas quais as pessoas chegam a acreditar em Deus. Primeiramente, há o medo, que nos leva a inventar seres sobrenaturais. Em seguida, existe a necessidade social e moral de sentir amor e apoio, levando-nos a buscar um ser supremo. No entanto, Einstein acreditava que a forma mais madura de religiosidade surgia de um sentimento cósmico, onde alguém se sente maravilhado pela beleza e ordem do universo. Para Einstein, a ciência era vista como uma oponente das 2 primeiras formas de acreditar em Deus, mas como uma aliada na terceira. Ele acreditava que a ciência e a religião podiam coexistir quando se tratava desse sentimento cósmico de maravilha. Einstein e o budismo. Apesar de não ser budista, Einstein expressou ideias que ecoam ensinamentos budistas. Por exemplo, sua afirmação de que os seres humanos são parte do todo que chamamos de universo é semelhante à ideia budista de interconexão, que sugere que tudo no mundo está relacionado de alguma forma. Einstein também acreditava que o universo era um lugar incrível e que deveríamos buscar entendê-lo, mas reconhecia que sempre haveria mistérios que não poderíamos resolver. No budismo, também se valoriza muito a compreensão da vida e do mundo, embora reconheça que há coisas além de nosso entendimento. Outra ideia de Einstein, que soa um pouco budista, é que o tempo e como o experimentamos depende do que estamos fazendo e como nos sentimos. Não é algo que é igual para todos o tempo todo. O budismo também fala sobre como nossa percepção do mundo pode mudar dependendo de como nos sentimos por dentro. Então, embora Einstein não praticasse o budismo, ele pensava de maneiras que lembram os ensinamentos budistas. Einstein e a Igreja Cristã. Quanto à Igreja Cristã, embora Einstein tenha sido educado em um ambiente judaico em casa e frequentado uma escola católica em sua juventude, ele não via uma grande divisão entre as 2 tradições. Admirava as histórias da Bíblia hebraica e a paixão de Jesus, além de ter apreciado os cursos de religião católica que frequentou na escola. No entanto, ele também enfrentou o antissemitismo em seu ambiente educacional, o que deixou impressões duradouras sobre os preconceitos associados a certas práticas religiosas. Nas suas interações com a comunidade cristã, Einstein colaborou e manteve respeito mútuo com o padre cientista belga Georges Lemaitre, conhecido por ser o primeiro proponente da teoria do Big Bang. Einstein nomeou Lemaitre para o Prêmio Franqui em 1934, que Lemaitre acabou ganhando. No entanto, Einstein também foi crítico em relação à Igreja Católica e ao seu papel durante o regime nazista. Einstein tinha opiniões divergentes sobre a Igreja. Inicialmente, ele elogiou a Igreja por sua oposição ao nazismo e por defender a verdade intelectual e a liberdade moral. No entanto, ele mais tarde esclareceu que seus comentários foram exagerados e que sua atitude geral em relação às atividades políticas da Igreja, especialmente do clero oficial ao longo da história, era predominantemente crítica. Einstein expressou desapontamento com a resposta da Igreja Católica ao nazismo, criticando o que considerou ser o silêncio da Igreja diante do sofrimento,
apesar de sua admiração pelas contribuições individuais de alguns membros da Igreja para a ciência e a cultura. Ele também criticou o apoio da Igreja a estados autoritários e seu envolvimento em injustiças históricas. Einstein não via a ciência e a religião como inimigas, mas sim como maneiras diferentes de buscar respostas para grandes questões. Ele acreditava que a ciência e a religião poderiam se complementar, oferecendo diferentes perspectivas sobre a vida e o universo. Einstein via a admiração pelo universo como uma experiência profunda, compartilhada por cientistas e religiosos. Para ele, a ciência dava uma ideia de como o mundo funciona, mas também levava a questões mais profundas sobre o significado e o propósito da vida, questões frequentemente exploradas pela religião. As ideias de Einstein continuam a impactar as religiões no século XXI. Por exemplo, suas concepções sobre o tempo, o espaço e a natureza interligada do universo podem influenciar a forma como as religiões modernas pensam sobre a criação e a natureza de Deus. O fato de Einstein ter reconciliado seu senso de admiração e mistério com uma abordagem científica pode inspirar as religiões a abraçar as descobertas científicas sem sentir que ameaçam suas crenças fundamentais.